militar dos moradores, parentes das vítimas e de vítimas, como agora que nós conversamos com o senhor Lorival, está na ambulância dos bombeiros, ainda recebendo atendimento. Por enquanto, a situação é crítica, o acesso é limitado apenas aos moradores que ficam circulando, estão curiosos e também preocupados com a situação, até porque o prédio corre risco de desabar. Ele já foi desocupado, não há mais pessoas no prédio, mas só que a estrutura que foi danificada acabou prejudicando os outros prédios que estão do lado, Daniel, até porque é uma área antiga da capital baiana, não tem estrutura reforçada e a gente vê aí nas imagens de Gilmar Martins como está a situação degradante desse edifício, desse casarão que é tão antigo, mas que infelizmente abriga várias famílias que não têm para onde ir. Eles já falaram aqui, não foi apenas um, nem dois, vocês acompanharam aqui no Bahia no Ar, vários moradores falaram que eles receberam do governo municipal uma carta onde dizia que eles receberiam uma casa, mas que infelizmente ao chegarem nessas casas, quando eles foram tomar posse, os imóveis já foram tomados por outros moradores, foram invadidos. Da mesma forma que esse prédio que desabou hoje foi invadido há anos atrás, a casa que eles receberam já foi invadida. Então fica aí esse problema, esse impasse, a população carente fica prejudicada, não tem para onde ir, onde ficam, não oferece segurança. Eles vivem nesse dilema aí, Daniela. A gente sabe que nós estamos num período de chuva, que fica complicado mesmo essa situação, nessa região aí, Daniela. Muito obrigada, Diego Barros. São 7h30, 7h30 da manhã. A gente aguarda daqui, já já a gente volta ao vivo mostrando esse resgate dramático. Tem uma pessoa sob os escombros, repetindo, Ladeira da Soledade, região do Barbalho. Se puder não trafegar nessa via agora, faça isso. O casarão corre risco de desabamento. Graças a Deus a chuva deu uma trégua. E eu vou lembrar uma coisa. A promotora Caroline Rocha Queiroz, junto com o promotor Wilson Rocha Almeida Neto, do Ministério Público Federal da Bahia, com o promotor de justiça Ulisses Campos de Araújo, do Ministério Público Estadual, resolveram impetrar uma ação pedindo que a Prefeitura tome providências com recursos da União e aval do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para quê? Relocação de pessoas como essas que moravam aí nessa área. E outra, se a Justiça acatar o pedido e conceder a liminar, o IPHAN deverá apresentar em pelo menos um mês um relatório certificando todas as intervenções e obras realizadas, assim como a sua idoneidade para fazer cessar o perigo de novos danos ao patrimônio histórico e à população. Isso se considera uma repetição da tragédia que aconteceu no ano passado, quando 5 pessoas morreram em circunstâncias parecidas, só que em outra região da nossa cidade. Olha a fiação elétrica, repara uma coisa dessas. Tem condições? Bem, daqui a pouquinho eu vou chamar novamente o nosso repórter Diego Barros, o helicóptero Águia Dourada mostra de cima, o Link Móvel mostra por dentro e você fica sabendo todos os aspectos. Bom, agora tem coisa que pode ser planejada e prevenida. A gente sabe, por exemplo, esse problema dos desabamentos é um deles. E a questão do planejamento familiar. A gente vai conversar já já com o Dr. Marcel Mariano, que é do Juizado de Menores. Hoje é o Dia Nacional da Adoção, mas antes eu quero mostrar a menininha, a recém-nascida abandonada na porta de uma casa em Conceição do Jacuípe, a uns 100 quilômetros aqui de Salvador. A mãe se apresentou ontem à tarde na delegacia da cidade. Chama-se Maricélia Paim Teles, 27 anos, foi com um advogado, disse que teve essa menina aí, foi o 4º filho, e que ela não tinha condição de cuidar de tantos filhos. Deixou na porta dessa recepcionista o bebezinho, olha aí, logo após o nascimento. A mãe, segundo a delegada, vai ser indiciada por abandono de incapaz. A pena vai de 6 meses a 3 anos de prisão. Olha a bebezinha no colo das enfermeiras, recebendo o carinho que ela não teve depois de sair do ventre materno, não é? Em depoimento, a mãe, Maricélia Teles, disse que abandonou esta bebezinha aí, este neném, na porta desta moça, porque, repito, não tinha condição de cuidar de mais um bebê. Disse ainda que demorou a perceber que estava grávida, que estava tomando remédios contraceptivos, mas que engravidou. E que só em abril, um mês antes da menina nascer, ela percebeu que ela estava grávida. Daí ela pariu e botou a menina na porta dessa moça aí, certo? Depois que abandonou a recém-nascida, ela foi se esconder no município de Feira de Santana, segundo o depoimento que ela prestou ontem na delegacia. E a menininha foi levada para o hospital, recebeu os devidos cuidados, agora está num abrigo. O pai também prestou depoimento, disse que não sabia dessa história, que vai pedir a guarda da menina, viu? Que quer ficar com o bebê
E agora a gente está aguardando a decisão da Justiça. O caso agora vai para o Ministério Público, que é quem decide, né? O que é que vai acontecer com esta criancinha. O que é que isso reflete? Que quando a pessoa não tem condição de cuidar, não tem condição de se planejar, se tiver uma criança, no mínimo, deve levar para o juizado de menores, sabe? A gente vai mostrar agora outro caso, um caso assim diferente, de uma mulher solteira que resolveu adotar uma criança. Ela adotou uma menina e depois disso ela construiu, sabe, uma vida nova. Tem mais de 90 crianças para adoção. E essas crianças todas, muitas vezes, são vítimas. Eu posso chamar Marcel Mariano para ele sentar comigo e assistir essa matéria? Vem cá, senhor Marcel Mariano, que é assessor jurídico do Juizado de Menores. É uma pessoa, deixa eu lhe dar um abraço, que eu acho Bom você. dia, Daniela. Obrigada por ter vindo, muito obrigada. Sente aqui, por Muito favor. obrigado. Bom, hoje é o Dia Nacional da Adoção, não é, Por Marcel? lei federal. E aí a gente tem mais de 90 crianças. Eu falei o dado certo ou já subiu esse número de crianças à disposição? Hoje em Salvador ainda deve ter aí em torno de 700 a 800 crianças e adolescentes nos abrigos, sendo que aproximadamente de 80 a 90 estão disponíveis para adoção. O restante, situação irregular. E olha, vamos assistir agora a reportagem que eu falei, para você entender como é que a vida de uma pessoa pode mudar. Tem gente que não quer ter filhos ou não pode ter filhos, mas existem outros filhos que, por escolha, podem ser seus. Veja o que aconteceu na vida dessa mulher. No álbum de família, a trajetória da vida de Clara Luz, recém-nascida, a infância ao lado do irmão caçula e hoje, aos 12 anos de idade. A menina tímida é a protagonista de uma verdadeira história de amor materno. Angélica, mãe adotiva de Clara, diz que quando a viu pela primeira vez, não teve dúvidas. Ela estava dormindo, peguei Clara no colo. O rostinho dela era o mesmo que eu vi na TV, boquinha de coração, olhinho de bola, sabe, narizinho de bola, tudo, sabe, muito linda. E aí eu comecei a chorar, eu comecei a tremer toda por dentro. Eu senti uma energia, uma coisa assim, sabe, o meu corpo todo pedia essa menina, sabe, para que nós ficássemos juntas. E aí eu comecei a chorar, e aí caiu uma lágrima aqui, assim, nela. Ela pegou e abriu o olho e me deu um sorriso lindo. E aí foi aí que eu soube, eu tive a certeza, realmente essa é minha filha. Quando nasceu, Clara foi abandonada pela mãe biológica em uma rua na cidade de Feira de Santana. Na época, a história dela comoveu dezenas de casais que acompanharam o drama da pequena pela TV. Mas foi Angélica que, mesmo ainda solteira, saiu de Salvador para buscar a menina. A recompensa veio logo depois. Exatamente 1 ano depois que eu conheci Clara, né, que a gente foi viver junto, que vivemos juntas, só nós, e eu achava que ela me bastava. Mas ela achou que precisava de um pai. Ela me arrumou um marido maravilhoso, logo depois veio José, e hoje a gente tem uma família que a gente se ama muito, briga muito, né? Também. Nós somos uma família normal, mas Clara é o nosso anjo da guarda, é nosso norte para tudo. Ai, Angélica, que história linda, né, minha gente? Que história, né? Dá até o coração da gente fica exultante. E você vê um paradoxo. De um lado, o abandono, do outro, o resgate, né? Doutor Marcel Mariano, como é para adotar uma criança hoje, aqui em Salvador? Quais os procedimentos? O que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa deve ter mais de 18 anos de idade, 16 anos mais velha do que a pessoa pretendida para adoção e procurar o juizado de menores para receber a lista de documentos. Mas antes ela tem que se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção com repercussão ou para a sua cidade, para seu estado, ou Cadastro Nacional, válido para todo o território nacional. De modo que a pessoa fica habilitada, depois que o juiz a inclui no cadastro, aguardando o perfil. Mas hoje o Dia Nacional da Adoção me leva a uma reflexão. Por que é que o perfil da maioria das pessoas ainda é em cima da criança recém-nascida? O que é que a gente vai fazer com as crianças que já dobraram a idade dos 2, dos 3, dos 4 anos de idade? E isso merece uma reflexão de todos nós, porque quanto mais sobe a idade dela, menos chance ela tem de adoção. Ô, senhor Marcel, a gente viu aí o caso de Angélica Parras, que é até colega jornalista também. Ela conseguiu adotar sendo solteira. Tem muita gente que diz, é difícil adotar uma criança. Isso é mito ou não? É mito, porque nós temos inúmeros casos aqui em Salvador de pessoas absolutamente solteiras, nós temos de pessoas viúvas
pessoas descasadas, apenas namorados que adotaram também e depois se casaram. Portanto, é um mito. A pessoa que quer constituir família, basta se apresentar ao juizado para a gente orientar do ponto de vista legal e a psicóloga preparar essa pessoa para estar psicologicamente grávida para a função de adoção. Ave Maria, é uma coisa tão bonita isso, porque é uma escolha, sabe? É uma escolha, assim, e um encontro muito bom na vida de uma pessoa. Pode mudar a vida dos dois, não só de quem está sendo adotado, mas de quem está adotado. Doutor Marcel, essas crianças que estão agora para a adoção, foram parar nesses orfanatos, nesses abrigos, por quê? Basicamente, a desestruturação familiar. Muitas delas são filhas de mães solteiras. Os pais não assumiram. O genitor não assumiu. Ele procriou, mas desapareceu. Elas, não tendo condições de criar essa criança, entregaram os abrigos em épocas as mais variadas. Você tem situação já de abandono no próprio hospital. Ela pare nos hospitais, nas maternidades de Salvador, e o primeiro descuido que as enfermeiras dão, ela desaparece, deixando a criança ali. E outras vêm para entregar mesmo. São frutos de casos extemporâneos que tiveram, pequenos casos de amor, geraram essa criança e por não estar com o genitor por perto, elas entregam. Miséria socioeconômica também pesa, algumas são usuárias de drogas e a criança já nasce até com as síndromes da própria mãe. O uso do crack, o uso da maconha e de outras drogas acaba gerando na criança também os efeitos, porque ela absorve por efeito da placenta. É muito triste, realmente, um bebezinho com síndrome de abstinência de crack, então a criança nasce sofrendo. Porque a partir do momento que ela sai do ventre da mãe, ela não tem mais a droga. E ela sente isso. Então os médicos têm grande trabalho para dar remédio. Imagine um bebê nessa situação. Então merece o apoio. Outra coisa, qual o perfil dessas crianças que estão para a adoção? São negras? Qual é a idade, a média de idade? Bom, nós temos hoje crianças de 0 até 17 anos. Portanto, já estamos adolescentes na beirada de virar um adulto. E, basicamente, as pessoas se interessam por criança feminina, pela menina até 2 anos de idade no máximo. Por que isso, doutor? A maioria nos diz lá, Daniela, nos contatos conosco, de que a menina é mais dócil à educação doméstica e de que os meninos são meio espoletas dentro de casa, e criam mais dificuldades, são mais agitados, são mais hostis à formação. Mas há casais que preferiram o menino e se deram muito bem com a criança. Eu conheço um professor universitário aqui de Salvador que já adotou 2 e ele é solteiro. E adotou e nos contou rindo que deu muita risada no dia que encontrou a sua tese de doutorado toda manchada de pincel atômico da criança. Ele achou uma maravilha dentro de casa. Com certeza é uma missão na vida das pessoas. A gente tem que ver os exemplos de grandes artistas aí. Ó. As pessoas não costumam copiar os hábitos dos artistas. Madonna, Angelina Jolie, Brad Pitt adotam diversas crianças. Então vamos também fazer disso um comportamento nosso. Vamos resgatar essas crianças, que são nossas também, são nossos filhos, afinal de contas somos irmãos, né? De uma maneira ou de outra. Senhor Marcel, como é que a pessoa faz para buscar contato com o juizado de menores e conversar com o senhor sobre a adoção? Ligue para o 0800 71 30 20, por esse telefone free, a pessoa pode nos achar porque a telefonista nos envia. Ou nos procurar no setor jurídico aqui na Avenida Garibaldi, onde o juizado funciona de 8 às 18 com a equipe de profissionais, psicólogos, assistentes sociais e advogados para dar todas as informações a quem quer entrar neste notável campo de formar uma família. Se Deus quiser me der essa graça, um dia eu estarei lá conversando com o senhor, quem sabe? E eu lhe atenderei e serei seu advogado. Ai, se Deus quiser, vamos aguardar que como as coisas são, como Deus quer. 0800 71 30 20, 0800 71 30 20, senhor Marcel, deixa eu dar um beijo na sua mão, que eu admiro demais o seu trabalho. Parabéns, muito obrigado, Daniela. Viu? Agora sim, o senhor pode ficar aqui para o senhor assistir junto com a gente. O senhor Claro. viu que absurdo esse negócio lá do casarão que desabou? A gente está com imagens ao vivo. Vamos voltar com o repórter Diego Barros, que está lá na Ladeira da Soledade, bairro do Barbalho. Aconteceu um desabamento, gente, essa madrugada. Tem uma pessoa soterrada. Ô, Diego, os bombeiros já recomeçaram o resgate da pessoa que está sob os escombros?